Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora vamos continuar falando um pouquinho de estética filosófica para o ensino médio, da estética como crítica do gosto. E é isso aí. Ela também de Kant, a singular universalidade do juízo estético. Então, vamos lá. Pressupondo um esgotamento da experiência, o gosto requer que seu objeto seja submetido a diversas provas. Oferece-se a aprovação ou censura apenas depois de ter sido exaurido em termos de suas qualidades sensíveis. No exemplo citado, o caráter distinto e a excelência peculiar do vinho vieram à tona somente depois da exaustão do barril. Do contrário, teria sido difícil convencer todos aqueles que lá estavam presentes. É, pois, a prática que irá dissipar a névoa que paira sobre a apreciação estética, e não a teoria abstrata distante das experimentações. É o hábito comprovado e reiterado que leva o vinicultor a selecionar as melhores uvas. É, enfim, a destreza testada e exercitada que dará ao enólogo os meios para conservar e saborear as suas uvas preferidas. Introduzir as regras gerais do gosto na arte não seria algo muito diferente disso. É nesse sentido que ganha relevo a conclusão de Hume. Estabelecer essas regras gerais, esses padrões reconhecidos da composição, é como achar a chave com a correia de couro que justificou o veredito dos parentes de Sancho e confundiu os pretensos juízes que os haviam condenado. Então, Sancho Panza, após contar o episódio do barril de vinho, num desenho de Gustave Doré, que viveu entre 1832 e 1883. É o que basta para adivinharmos já as dificuldades com as quais o moderno esteta irá deparar-se, porque diz respeito a um juízo que não depende apenas do conhecimento teórico, mas sobretudo dos sentimentos e complexos estados de ânimo. A problemática estética exigirá um tratamento diferenciado, o que terá de levar em consideração um tipo curioso de deleite, emoção, prazer. Para as necessidades de nosso objetivo, cabe sublinhar essa importante inflexão, a qual mudará por completo o nosso cenário. A análise da beleza dirá respeito doravante àquilo que se passa com o sujeito da fruição, de sorte que é a subjetividade mesma que se deverá atribuir a competência para decidir acerca das questões colocadas pela bela obra de arte, e não a verossimilhança ou a imitação objetiva daquilo que nos cerca. Mas seria tão fácil assim? Então simplesmente inventamos o gosto daquilo que provamos? Quem ousaria, nesse caso, separar o percebido do imaginado? E afinal, haveria um prazer propriamente estético? Ora, são criado das bases teóricas do assim chamado idealismo alemão, Immanuel Kant, que veio de 1724 a 1804, é considerado a justo título como o último grande filósofo da modernidade. O centro nevrálgico de seu pensamento é formado pelas famosas três críticas. A crítica da razão pura, onde ele vai estabelecer uma teoria do conhecimento, dizendo que tanto os sentidos quanto a razão concorrem para o conhecimento humano, fazendo uma espécie de síntese entre o empirismo e o racionalismo. A crítica da razão prática, onde ele tenta reabilitar a metafísica, que ele demole na crítica da razão pura, mas como possibilidade de conhecimento, mas ela é um pressuposto da razão prática, para que a gente possa ter princípios éticos de comportamento. E a crítica da faculdade do juízo, onde ele vai analisar a questão do juízo, em especial o juízo estético. Filho de seu tempo, as três obras incorporam e desenvolvem a atitude mais marcante do período do esclarecimento, ou da ilustração, em alemão, Aufklärung, a saber, a independência do pensamento e a crença no poder libertário da razão. Então, ora, são justamente esses elementos subjetivos que irão reaproximar a investigação estética do âmbito do conhecimento, mas não se tratará mais, como em Baumgarten, de tomar apenas o raciocínio lógico como ponto de partida, mas as próprias operações sensitivas. Assim como o conhecimento assenta-se em fatores racionais de ordenação, a percepção sensível também indicará uma combinação regular de dados elementares, os quais, só por falta de cautela crítica, poderão, sem mais nem menos, ser identificados como um momento passivo do conhecer à espera de determinações. Perceber algo implica, antes de mais nada, distinguir algo. Reconhecer o aroma de uma fruta equivale, em boa medida, a conhecê-la ou, no mínimo, relacioná-la àquilo que sobre ela se sabe ou se acredita saber. E não é à toa que, a partir de Kant, o termo sensibilidade, uma estrutura a priori do conhecimento, terminará por assumir um sentido ligado a um universo mais produtivo e instrutivo, designando uma operosidade própria. A esse propósito, o autor da crítica da razão pura dirá: a capacidade, a receptividade, de obter representações mediante o modo como somos afetados por objetos, denomina-se sensibilidade. É a nossa capacidade, através dos sentidos, captar dados da realidade.
mas esses dados são filtrados pelos nossos sentidos, né, que é a estrutura pré-estabelecida que vão determinar a maneira como a gente vê, como a gente ouve, né, porque isso é diferente nos diversos seres. Mas atenção que já não bastará rechaçar o prejuízo da tradição intelectualista, que julga a esfera artística apenas a partir do critério da clareza e distinção das ideias e que lhe outorga, por isso, apenas qualidades secundárias. Caberá ainda dissolver a noção de sensibilidade como uma faculdade física e mecânica assimilável apenas às coisas exteriores. Do contrário, o exercício estético de reflexão permanecerá preso à camisa de força imposta pelo dualismo, trancafiando-se numa relação de pura contrariedade, sem jamais escapar positivamente à oscilação entre arte e pensamento. Hume dir-se-ia tem toda a razão. O conhecimento acerca da beleza começa com a experiência sensível, mas nem por isso tudo ele se origina da experiência. Em rigor, o significado desta última dependeria do modo como a constituímos, com a qual contribuiríamos com princípios dos quais não poderíamos nos livrar nem mesmo se o desejássemos. Ganha peso agora a concepção conhecida como Revolução Copernicana operada por Kant, segundo a qual a nossa experiência não se conforma às coisas fora de nós, senão que essas últimas, as coisas, estão fadadas a se conformar às formas de nossa sensibilidade, a maneira como a gente percebe as coisas, sendo que este estar fadado acarretaria, no mínimo, duas consequências. Não há para nós experiência possível fora do tempo e do espaço. Tudo que a gente percebe através das categorias, das intuições sensíveis, dessa estrutura da faculdade da sensibilidade, nós percebemos no tempo e no espaço. Antes, agora e depois, e aqui e acolá. Suponhamos que alguém nos diga: anteontem fui à ópera, mas infelizmente o público não parava de conversar. Apesar de a ópera constituir uma representação empírico-espacial, e muito embora o bate-papo entabulado pelo público pudesse ter ocorrido ontem ou hoje, e não apenas anteontem, o fato mesmo de que isso se deu em algum lugar e num dado instante não pode, por si só, ser abstraído. Isso faz parte da nossa intuição, sensível, submetido a essas condições, nosso sistema perceptivo não nos mostraria a estrutura do real em si, a realidade como ela é, mas apenas algumas perspectivas entre tantos outros possíveis que a nossa sensibilidade pode captar e pela qual ela pode perceber a maneira como ela percebe no contexto de suas potencialidades específicas de mediação. A sensibilidade como que filtraria aspectos selecionados de uma totalidade que a transcende. A gente vê de uma maneira, o cachorro vê de outra, cada animal tem uma sensibilidade diferente, tem um sentido diferente, tem esse filtro que capta os dados da realidade diferente, e isso faz com que cada um tenha uma percepção diferente. Se a gente tivesse o olho do cachorro, o ouvido, a audição de cachorro, a visão de cachorro, o olfato de cachorro, a gente perceberia um mundo completamente diferente, como nós percebemos. Então, olha, se as condições de possibilidade de nossa experiência são as condições de possibilidade de seus próprios objetos, não seria mais prudente falar uma crítica estética, em vez de tentar descerrar um padrão do gosto? Aliás, seria ainda possível conceber uma ciência do belo? A essa pergunta, o autor da crítica da faculdade do juízo responderá: não há uma ciência do belo, mas somente crítica do belo. Nenhuma ciência bela, mas somente arte bela. Já não se trata de aproximar coisas incompatíveis entre si, senão que de investigar o modo como o sensível, não abaixo e tão pouco acima, mas ao lado do entendimento, torna-se atuante na produção de uma apreciação valorativa sobre a arte, analisando a operação da faculdade mediante a qual as belas artes são ajuizadas. É isso, em última análise, que a palavra crítica espera expressar. Derivado do grego krinein, que é separar, cindir. O termo remete à arte de julgar, kritiketekne, fazer juízos. Então essa é a crítica, A crítica é fazer juízo. Avaliar, questionar, pôr em questão nossas crenças e convicções infundadas, assegurando os limites de sua competência. Mas como? Então a estética só nos ensina a falar sobre a arte? Não é bem assim. Se não, vejamos a seguir. Como Kant trata aí a singular universalidade do juízo estético. Por que a tentativa de fundamentar o gosto, ou ao menos torná-lo assimilável a uma explicação coesa e global, oscilava entre o método dedutivo e a indução? A reflexão estética posterior ver-se-á desafiada a aprofundar e superar a discrepância desses dois procedimentos metodológicos. E é no mínimo curioso que Kant se dedica a uma dedução do juízo estético puro. Enganar-se-ia, porém, quem tomasse tal processo de raciocínio em sua chave habitual. Se tal operação possui alguma validade universal, vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, isso não se deve à universalidade lógica segundo conceitos da crítica à razão pura,
mas a universalidade de um juízo singular. Todos nós somos capazes de produzir juízos singulares. Isso é universal a qualquer indivíduo ou sujeito humano. Como? Uma dedução indutiva? Para a estética, no entanto, tal expressão não trará consigo nenhuma contradição nos termos, sendo inclusive obrigatória em virtude de uma explicação de conjunto que entrevê no sensível uma finalidade transcendental, mas transcendental não além desse mundo sensível, transcendental a partir das nossas estruturas, do sentir, da sensibilidade e do entendimento, a faculdade da sensibilidade, a faculdade do entendimento, a qual se deixaria inferir de seu próprio interior. Como veremos, os 4 momentos que perfazem o juízo de gosto, relativo à sua qualidade, quantidade, relação e modalidade, aqui já está nas categorias, o juízo de gosto, no sentido aí de faculdade do entendimento, não mais da sensibilidade. A da sensibilidade percebe as coisas no tempo e no espaço. A do entendimento as classifica, as categoriza, as conceitualiza através das categorias, Nunca deixarão de frisar, por conta de tal finalidade, um consórcio bicondicional entre o universal e o particular. Antes, porém, de refazer esse espaço, convém chamar a atenção para um ponto cardeal. Trata-se do caráter reflexivo do juízo estético. E aqui o melhor mesmo é conceder a palavra ao autor da crítica da faculdade do juízo. Vamos ver o que Kant fala na página 23 da crítica da faculdade do juízo. A faculdade do juízo, em geral, é a faculdade de pensar o particular como contido no universal. No caso de este, a regra, o princípio, a lei ser dado. A faculdade do juízo, que nele subsume o particular, é determinante. Porém, se só o particular for dado, para o qual ela deve encontrar o universal, então a faculdade do juízo é simplesmente reflexiva. Ela reflete a própria realidade, ou reflete a si mesma. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. E colabore também com o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos inscritos do nosso canal, já são mais de 308 na última medição, a última vez que eu vi. Aqueles que passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, e contribui com a visualização, com like, ou com dislike, com comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos e até o nosso próprio canal, seja nessa plataforma no YouTube, seja em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, amigos, e até a próxima.